Muitas pessoas sempre me perguntam e querem ouvir a minha opinião a respeito disso, o que eu acho de satanismo, bruxaria, ocultismo, Illuminatis, nova ordem mundial, teoria da conspiração, famílias poderosas que governam a Terra. Bom, eu quero primeiro começar dizendo que eu não acredito na soberania do diabo. O diabo não é soberano. A terra não está na mão de uma meia dúzia de famílias poderosas. O diabo não tem a última palavra. Ele não vai cumprir a sua agenda conforme ele quer. Não é ele que manda de forma soberana nesse mundo. O diabo não é soberano. Eu vejo muito crente temendo mais o diabo do que a Deus. Eu vejo muito crente igualando o poder do diabo ao poder de Deus num que eu chamaria de maniqueísmo moderno. Não, nós cremos na soberania de Deus, nos decretos divinos, e até o diabo para atuar tem seus limites, e limites decretados por Deus. Portanto, irmãos, é muito estranho que muitos cristãos gastem maior parte do tempo tentando conhecer o diabo do que a Deus, tentando rastrear onde o anticristo habita, o seu endereço, quem ele é, ficam desesperados de dia e de noite para saber qual a sua identidade, onde ele vem, qual o seu país, quem ele é algum presidente da república. Outros um interesse mórbido por bruxaria, satanismo, ocultismo. Eu digo como Paulo que nós não ignoramos os ardis do diabo. O diabo é real, a luta espiritual é real, é verdadeira, mas não é como muitas pessoas fantasiam. Entretanto, a Bíblia não nos ordena buscar o conhecimento do diabo, rastrear e procurar saber quem é o anticristo, onde ele mora, nos preocupar com rituais de magia negra. A Bíblia nos ordena a conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. É o que está em Oséias. Jeremias diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer. A ordem é para conhecer o Senhor, é para conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo também diz que a vida eterna é esta, que te conheço a ti como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o crente ele tem que gastar o seu tempo conhecendo o Senhor. Qual a melhor arma contra a mentira, contra Satanás, contra o engano? A verdade. Nós temos que aprofundar no conhecimento da verdade, das Escrituras, da obra de Cristo na cruz, da redenção, dos atributos de Deus, das verdades divinas, da lei divina, dos mandamentos divinos. É com isso que o crente deveria gastar o seu tempo, e não com essas especulações tolas que não levam a lugar nenhum. Terraplanismo, satanismo, anticristo, essas agendas, ficar tentando definir, marcar a hora e o dia exato da volta de Jesus, mapeamento espiritual, descobrir espíritos territoriais, essa coisa toda. Isso não é forma de batalha espiritual que a Bíblia ensina. Sim, nós não ignoramos os seus ardis, como o apóstolo Paulo diz. A luta espiritual é real, é verdadeira, existe um reino das trevas, existe hierarquias satânicas, existem poderes dominadores das trevas, sim, mas essas não são as formas de combatê-la. A forma de combater é com a proclamação do Evangelho, é com a santificação, é se revestindo da armadura de Deus, que não é uma coisa mística, é simplesmente uma vida piedosa, uma vida santa, de compromisso com o Senhor, com a sua palavra. Então, a minha palavra para esses irmãos que ficam especulando, que ficam o dia todo na internet procurando saber esse tipo de coisa, que temem mais o diabo do que a Deus, que coloca o diabo em pé de igualdade com Deus, esqueça disso, meu irmão. As coisas vão acontecer conforme Deus decretou. Nada sairá do seu controle. Nós não temos que temer famílias poderosas, leis, reis, governos, nem hostes malignas, e sim o nosso Deus e o nosso Senhor. A Ele devemos temer, pois Jesus disse: não temais quem mata o corpo, se referindo a homens, a enfermidades, a crises e até demônios. Antes vos digo quem devei temer. Temais antes aquele que tem poder de lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Ele está falando do Senhor, o nosso Deus. É esse que nós devemos temer. Eu sei que existe muita coisa que nós não sabemos, muita coisa oculta. Eu sei que há lideranças poderosas, eu sei que há entidades, instituições, eu sei que há homens
que são influenciados por poderes malignos, que estão a serviço de hostes malignas. Eu sei que existe tudo isso, mas a forma mais eficaz de combater é se debruçando nas Sagradas Escrituras, lendo as Sagradas Escrituras, conhecendo o Senhor Jesus, sua obra vicária na cruz, conhecendo os atributos de Deus, se separando, se santificando em uma vida piedosa. E a maior ferramenta, a proclamação do Evangelho, o que vai destruir essas fortalezas, o que vai revelar esses pactos, esses vínculos, o que vai expor as obras das trevas e vai aniquilá-la, não são outros rituais, não são atos proféticos, é a proclamação, a vera proclamação do Santíssimo Evangelho de Cristo. Nós temos a inclinação de mistificar todas as coisas e de não entender o verdadeiro aspecto da guerra espiritual, da batalha espiritual. Então nós somos apegados em amuletos, palavras de efeito, palavras mágicas, lugares, regiões, pessoas, objetos. E todas essas coisas vêm muito mais do misticismo, do paganismo, do que das Escrituras. As Escrituras não ensinam essas coisas, não nos ensinam a temer o diabo dessa forma, não nos ensinam a combatê-lo com essas armas. Muito do que é publicado, divulgado, pregado, ensinado, não passa de fantasia, de engano, de manipulação, de imaginação de mentes, corações férteis e até de inspiração maligna. Que nós cristãos venhamos ser maduros. Como Paulo falou, não sejais mais meninos, inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Está na hora da igreja brasileira amadurecer,